É assim, César, eu estou meio desanimado com essa questão de alguns debates que eu tenho visto, que as pessoas acabam não medindo as palavras, né? E falam que quando uma pessoa chamam, não, o Deus que você crê é um Deus banana, isso chega a ser uma blasfêmia, pessoal. Quando alguém diz, não, o Deus que você crê é um outro Deus, eu acho que a gente cria fórmulas teológicas e a gente quer que Deus caiba dentro de uma fórmula teológica, como essas canetas estão aqui dentro, tem que caber. E às vezes, quando uma coisa não cabe, você já cria um rótulo que é complexo. Você vai lá e chama, né, um Deus e um Deus diferente. Crê num outro Deus. Peraí, então, calvinistas então não são irmãos de arminianos. E aí, se existe um Deus banana, César, aí também é complicado, porque arminianos não são irmãos de calvinistas. E eu acho que já era tempo da gente começar a pensar com cuidado essas críticas e tomar cuidado, pessoal, para a gente nós não nos encontrarmos em debate sobre esse tema blasfemando de Deus, não é? Atribuindo a Deus, César, termos pejorativos e que nós não deveríamos usá-los, tá? Então, o arminiano acredita num Deus que decreta ou determina o que ele quiser. O arminiano não acredita num Deus que está decretando tudo. Que essa caneta aqui caiu porque tinha que cair. Está decretado. Então, essa é a diferença. Então, eu particularmente, eu acho que eu já mencionei uma vez isso para você, eu creio que o calvinismo tem um problema de soberania exacerbada. Mas eu não vejo que é um outro Deus. Eu tenho muito cuidado com isso, entendeu? É uma forma diferente de ver Deus, né? Exato. Então, pega-se um atributo divino, Deus ele decreta e determina o que ele quiser. Se ele quiser fazer com que a chuva venha do chão e caia e suba para o céu, ele faz. Ele faz o que ele quiser, pessoal. Ele tem autoridade, ele é Deus. Foi ele que criou as leis e ele pode violá-las na hora que ele quer. É exatamente esse o conceito de milagre que a gente tem. O que é um milagre? É uma ruptura do coloquial, do normal. Deus chega lá e interfere naquele plano. Então, eu peço sempre que a gente tome muito cuidado, né, nessas discussões, porque a gente acaba nos encontrando não mais num debate teológico, mas num lance de blasfêmia contra Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu comecei o debate ontem falando que há uma diferença radical. Tem alguns cursos que você faz que chama curso de teologia, mas na verdade é filosofia, porque esses cursos se enxergam como uma única forma segura que um homem tem de conhecer plenamente Deus, e isso quer dizer que através do que eles decidiram, dos concílios, como é que chama lá, das reuniões, lá como é que chama, dos sínodos, dos concílios, tal, tudo mais. Só que essa mentalidade é uma mentalidade pós-iluminismo, inclusive, tá certo? Porque para nós a teologia vê Deus como o primeiro. Então, primeiro é Deus. E depois é o que a gente entende de Deus. O que a gente entende de Deus? Baseado em quê? No que ele faz. Baseado no que ele faz. Então, Deus é quem se revela e Deus é quem toma a iniciativa. Então, quando a gente olha para Deus, a gente vê Deus revelando na Bíblia. Por meio da Bíblia, por meio da palavra e agindo na história. Então, ele é o ato primeiro. E ele é quem toma a iniciativa. E o nosso estudo olhando para o que Deus está fazendo, a gente fala assim, então se Deus fez isso, então é porque ele é todo poderoso. Se Deus fez isso, é porque ele não gosta disso aqui. Se Deus agiu assim, se ele falou isso, então o nosso conhecimento é ato segundo, porque não é a gente que gera Deus. É Deus quem gera a gente. É a Trindade que nos gera, e não é a gente que inventa a Trindade. A Trindade não é uma coisa na nossa cabeça, é uma revelação. Então, a partir do que Deus faz, a partir do que Deus fala, é que nós refletimos sobre o que ele é, quem ele é, e não o contrário. A gente não decide numa mesa, para ser Deus tem que ser isso, 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 isso. Quem preenche essa vaga? Não é assim. Então, diferentemente do que o que eu estou chamando de filosofia é quando eles entendem Deus como não ato primeiro ou coisa primeiro, tá? Essa teologia que a gente tem à nossa volta,
é, na realidade, filosofia. E isso é complicado, porque tudo que um ser humano produz quando tenta mexer com a questão de Deus é ídolos, né? Tudo que um ser humano, mais bem intencionado que seja, consegue gerar falando de Deus é ídolo. Porque a única maneira de a gente não cair na idolatria é reagirmos apenas à revelação. O que está revelado? O que está escrito? Quem tenta construir Deus termina construindo um ídolo. Tá claro? Então, por exemplo, as teologias montadas para construir Deus, elas são bem intencionadas. Tipo assim, ó, Deus morreu, ele falou do calvinismo, Deus morreu pelos eleitos. Aí você fala assim, legal, por quê? Ah, porque Deus não ia correr o risco de abandonar a sua glória, se entregar a sua vida e ninguém crê. Pô, legal, tremendo, bonito, faz sentido, só que isso é filosofia, né? Isso é filosofia. Qual que é o texto que diz isso? Nenhum. Tem revelação apoiando isso? Não tem. Então isso é filosofia pura. Isso não é teologia. Isso que as pessoas estão falando é um discurso sobre Deus e não o que Deus está dizendo sobre o que ele fez. O que Deus está dizendo é o que está na Bíblia. Então isso é filosofia. Não é, Jesus morreu só pelos eleitos. Interessante, por que você fala isso? Porque ele não vai correr o risco de abandonar a sua glória, tal. Embora a pessoa que diga isso esteja claramente preocupada com a glória de Deus, com o caráter de Deus, essa pessoa está afirmando com base em sua forma de ver, em sua lógica, e não a partir do que está escrito. Porque na Bíblia está escrito que ele morreu por todos os homens. Então esse tipo de abordagem não faz sentido porque não é teologia, é filosofia quando eu digo. Porque a pessoa está fazendo um discurso sobre Deus. Deus não pode ter feito sacrifício assim e perder o alcance da redenção. Que tipo de teologia bíblica ensina isso? Se tem alguém no universo que não tem medo de perder, esse é Deus. Porque se ele perder alguma coisa, ele vai dizer menos Deus? Não. Se tem alguém que não tem problema com recompensa, é Deus. Deus não precisa de recompensa. Deus não precisa de recompensa. Tudo que Deus faz é absolutamente condizente com o caráter dele, não com a necessidade dele. Deus não tem necessidades. O Deus que tem necessidades, que não pode ser chateado, que não pode ser... Esse Deus são os deuses do panteão grego. Os deuses do panteão grego, aqueles caras rádios, não sei o que lá, a oração dos fiéis fortalecia o Deus. Alimentava esses deuses. O Deus bíblico não tem necessidades, ele não precisa de nada. Deus é o único ser no universo que pode correr risco sem deixar de ser quem é. Deus não é afetado. Se todo mundo se converter, Deus é Deus. Se ninguém se converter, ele vai ser menos Deus? Ele vai ser menos glorioso? Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Deus não tem esse tipo de problema que eu tenho, que você tem. Deus não tem quantos likes eu tenho hoje. Será que estão gostando de mim? Será que não estão? Será que não sei o que lá? Deus não trabalha com essa categoria trabalho versus recompensa. Deus não é como nós que trabalhamos esperando algum tipo de retorno. Deus não precisa de recompensa. Tudo que Deus faz, ele faz de acordo com o seu caráter. Tudo que Deus faz, ele faz porque ele é assim. Ele é assim, não porque ele precisa de alguma coisa, de alguém, ele não precisa de nada. Então Deus é o único ser no universo que pode correr qualquer risco, inclusive o risco de não ser amado. Inclusive o risco de não ser amado, o risco de não ter resposta para o seu amor, o risco de não haver retorno para o seu sacrifício. Ele pode, então, porque ele é o único que, não tendo retorno aos seus atos, mantém-se absolutamente inalterado. E não tem ninguém no universo assim. Com isso eu não estou dizendo que Jesus não tenha morrido apenas que ele vai salvar todo mundo. Eu não sou universalista. O que eu estou dizendo é que na Bíblia tem documentos o bastante para entendermos que Jesus morreu por todos os seres humanos, mas que nem todos os seres humanos serão salvos. Então a nossa cabeça agora pensa com essa revelação. A revelação está aí. O que você vai fazer? Mudar a revelação? Para que esse Deus caiba no molde que você formou? Porque se é isso, todos aqui não são todos. Aqui ninguém não significa ninguém. Agora não é agora. Tudo não é tudo. Eu não sei o quê. Então, peraí. Então isso é para caber no molde. E isso é fazer Deus. Então você está formando um Deus, a sua imagem.
E isso, para mim, é um grande problema. Então, eu comecei o debate falando assim, o problema é que a gente vai falar, um lado está falando de filosofia, outro lado está falando de teologia da revelação, do que Deus revela. Entende? Agora, César, quando se fala de outro Deus, né? Agora, dentro do judaísmo, é um outro Deus. Você concorda ou não? Que o judaísmo rabínico, o judaísmo de hoje, é um outro Deus, porque Jesus... Da Torá oral, sim. Exato. Da Torá oral, sim. Que é o judaísmo. Você sabe que a tradição está isso, acima da Escritura. Isso. Na Torá oral... Você está ouvindo o programa. Só para você não esquecer o que você está ouvindo, tá? Na Torá oral, inclusive eu estava com um debate semana passada com o Mirra, e aí o Mirra não sabia, por exemplo, que quando Deus proibiu de comer o fruto, não existia mulher. E aí eu falei para ele falou, não, existia. Eu falei, lê o texto. Aí ele leu o texto, não tinha mulher. Ele falou, não tem. Eu falei, então, mas a Torá oral explica. Eu falei, então a Torá oral, aí sim, é outro, porque a Torá escrita é o nosso Pentateuco. A Torá escrita é o verdadeiro Deus. Mas na explicação, eles também constroem um outro Deus. Aí eu concordo. E lembrar que a Torá oral não existe antes do cristianismo existir. Tá certo? Quem vai organizar esse negócio é o Akiva, o rabino, né? O Akiva vai organizar esse negócio. E ele vai morrer ali no ano 135, quando ele vai ser executado, né, pelo imperador Adriano lá na revolta de Bar Kokhba. Ele apontou o apontou o Messias errado. Isso. Então ele errou duas vezes. Não aceitou o Messias cristão, rejeitou o Messias cristão e apontou o Messias errado. Então, você que estuda... Veja bem, o Akiva é um dos grandes vultos da cultura judaica até o dia de hoje. E aí o pessoal não lembra disso, que no fim ele abraçou um Messias falso. E foi morto juntamente com esse Messias. Aliás, essa tradição oral, né, o método Pardês de interpretação, que é o Pomar, né, um entra e fica louco, outro entra, morre. Não é nesse Pomar, que é como se fosse a escritura, né, adentrar a escritura. Um fica louco, outro morre e outro apostata. E o Akiva entra e volta mais sábio. Quer dizer, o maior rabino da tradição oral, interpretado nessa alegoria do método Pardês de interpretação como o maior nome, errou duas vezes com relação ao Messias. Negou o Messias Yeshua e abraçou o Akiva, que também os dois morreram, foram executados por Adriano. Aí o pessoal acha que judeu, lendo a Escritura, vai entender e identificar quem é Jesus. Não consegue não, pessoal. Quer falar, doutor Helder? Olha, eu assisti o debate, primeiro parabenizar, porque foi um debate de alto nível. Isso é verdade. Certo? Um debate de alto nível. E o que eu... Bom, além do que os irmãos já falaram, né? O que eu penso importante, eu acho que foi o que o pastor César inicia a conversa, que eu achei muito interessante. Vamos traçar um método. Você tem um método e eu tenho outro método. Então, aí a validade está para quem está ouvindo o debate. Então, por exemplo, a linguagem toda do irmão, que o irmão merece todo o nosso respeito, como foi respeitado aqui no debate, o irmão, a linguagem toda dele é uma linguagem, ele tem direito, da filosofia platônica e aristotélica. Forma, questão da transcendência. Eu teria um outro... É que no debate não dá para abordar todas as coisas. Quando está debatendo, a gente precisa ser prático também, né? Eu não tenho nenhuma autoridade nisso. Né, isso, exatamente. Então, tem algumas coisas assim que... Mas assim, num texto do Antigo Testamento, em que é um texto escrito em hebraico, você colocar uma ferramenta grega para analisar um texto em hebraico... Como foi feito, né? É um problema. Veja bem, não estou falando mal do irmão, é um problema metodológico, né? Quer dizer, de saída, o argumento dele é excelente. Nós não, né? O pastor Sérgio falou, eu concordo com você, o final é que não fechou, mas assim, que eu achei interessante também. Não desrespeitou o argumento do oponente,
foi honesto, dizendo até que nós concordamos, quase 90%, acho que o pastor Sérgio falou, mas o final não deu certo. Não deu certo por quê? Porque você está colocando fazendo um anacronismo, colocando uma ferramenta do mundo helênico para analisar um texto bíblico e que não é incomum que as pessoas façam, não é só o irmão que fez isso. Em geral, nós fazemos isso também, porque nós temos uma mente helênica e lemos o Antigo Testamento com esses óculos. Então nós vamos ter alguns problemas. Mas, acima de tudo, o debate para mim, foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Então os irmãos estão de parabéns. Muito bom. Bom, vamos lá.